Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hora Aula. No vídeo de hoje eu vou comentar em cima de um vídeo do historiador Ian Neves, que ele fala sobre algumas informações que a gente, muitas vezes a maioria da população não entende, não conhece, não sabe, até porque não é muito divulgado, né? Então, por que isso? Porque no mundo que a gente vive, principalmente falando de Brasil hoje, muitas discussões elas são feitas com informações desencontradas e muitas vezes desinformações. E no caso da fome, é muito importante a gente entender por que ela existe. E o Ian ele traz informações muito importantes para a gente entender por que o Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mantém boa parte da sua população ou com a fome de fato ou em insegurança alimentar, quando as pessoas não têm acesso aos nutrientes necessários a uma alimentação adequada. Então eu vou rodar o vídeo e aí na hora que tiver que falar, eu pauso para falar um pouquinho sobre as informações que ele está trazendo aqui, tá? Existia um programa que foi fundado pelo Lula chamado PAA, que era o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele comprava alimento orgânico de pequeno produtor para distribuir para pessoas em vulnerabilidade social. Então era creche, merenda, hospital, programa assistencial, etc, né? O Bolsonaro, como ele é a criança dona da bola, ele mudou para Alimenta Brasil, porque ele tem que mudar o nome de tudo que o Lula fez, né? E só para comparação, o menor número da época do PT, do PAA, foi 250 mil toneladas de alimento distribuído. 250 mil, comprado e distribuído. Em 2019, foi 90 mil. Então, o Ian vai falar aqui do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que serve para quê, resumidamente? O PAA, ele garante a compra de alimentos dos agricultores familiares, pequenos agricultores do campo, para fazer um estoque. E aí, dentro desse programa de aquisição de alimentos, nós temos muitos produtores, por exemplo, orgânicos, que produzem comida, alimento de fato saudável, mas também, principalmente, esses alimentos são a base da nossa alimentação em relação ao brasileiro, por exemplo, arroz e feijão. Qual é a outra parte que precisa entrar nessa história? É o seguinte, esses alimentos comprados pelo governo, primeiro, garantem que esses agricultores tenham a quem vender, eles tenham a garantia de que eles vão produzir e terão retorno financeiro, econômico, claro, mas também para criar um estoque regulador, que é feito através da CONAB, que é a Comissão Nacional de Abastecimento. Eu não lembro exatamente se é comissão, tá? Mas é comissão, comitê ou companhia. Se eu não me engano, o mais correto é Companhia Nacional de Abastecimento. Me fugiu agora. Mas qual é o objetivo da CONAB? Fazer um estoque regulador, acumular, por exemplo, arroz e feijão. Para quê? Para que no momento onde, como aconteceu recentemente, continua acontecendo, o preço do mercado suba demais, o governo jogue esse estoque no mercado para fazer com que o preço se mantenha estável, não suba absurdamente, as pessoas no mínimo tenham direito e possibilidade de pelo menos terem um arroz e feijão em sua mesa. Por que isso é importantíssimo? Porque no Brasil, o agronegócio, que é divulgado, que é pop, que é tech, que é ao raio que o parta, o agronegócio, ele vende mercadoria, ele produz e vende commodity, ele não vende comida. O que isso significa? Grãos como milho, por exemplo, a soja, que o Brasil bate recordes anuais de produção e exportação, esses alimentos geralmente são para alimentar gado e não pessoas no mundo.
Claro que o Brasil produz muito alimento, por exemplo, como a proteína animal, frango, carne vermelha, enfim, que de fato alimentam as pessoas. Mas, por outro lado, por que a gente então paga tão caro hoje na proteína animal? Também tem uma questão política. Quando o Brasil faz algum tipo de, entre aspas, bobagem na questão econômica, com algumas atitudes e má gestão e falas que não deveriam ter sido feitas e acabam de alguma maneira fazendo com que o dólar oscile para cima, ou seja, que o dólar fique mais valorizado, quem produz carne no Brasil vai preferir vender para o exterior porque vai ganhar em dólar. E aí, a carne, que é a menor parte que fica no Brasil, oferta e demanda, essa carne vai ficar mais cara. Então a gente tem vários funis aí que a gente precisa compreender para que a gente não fale bobagem. O Bolsonaro, que o Ian está comentando, o primeiro ato de governo dele em 2019 foi extinguir o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar, Conselho Nacional de Segurança Alimentar. O que é o CONSEA? É justamente um conselho que envolve sociedade civil e administradores governamentais para debater toda essa questão e estrutura de como garantir a segurança alimentar para as pessoas. Isso é uma lei, a segurança alimentar é uma lei. O direito à vida, à comida, ao lazer, enfim, muito disso está na Constituição. Então, isso tudo precisa ficar claro na nossa cabeça, que eu não estou aqui defendendo Lula e Bolsonaro. Quem me conhece sabe quais os meus princípios em relação às duas ideologias que os dois seguem. Mas, quando a gente fala de polarização, a gente está falando de visões de mundo dos dois completamente opostas. Lula e Bolsonaro não são apenas dois políticos ou duas pessoas, como nenhum de nós somos. Nós somos ideias, visões de mundo. Então o Lula tem uma visão de combater a fome com o Estado atuando, como na maior parte do mundo onde isso é bem feito e tem resultados positivos. O capitalismo só existe por causa do Estado. O Estado, por exemplo, vai financiar as grandes navegações. Colombo só chega na América, e assim como Pedro Álvares Cabral, financiados pelo Estado. Se a gente pegar mais recentemente, a industrialização brasileira só foi possível por causa do Estado com Getúlio Vargas. O desenvolvimento da infraestrutura, por exemplo, de eletricidade no Brasil, das hidrelétricas, com todos os seus problemas que a ditadura militar teve, só foi possível pelo desenvolvimento pelo Estado no regime militar, criando, por exemplo, a Itaipu Binacional. Então, o estado de bem-estar social da Suécia, da Noruega, da Finlândia, que são exemplos para o mundo, só existe por causa do Estado. E depois de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos e o mundo só se reergueram com o Estado auxiliando os bancos, por exemplo, reconstruindo a economia, assim como foi depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, essa ideia neoliberal da direita, e no caso do Bolsonaro, extrema-direita, vão na contramão do que o mundo faz, aqueles países que deram certo no sentido de ter uma equidade em relação à sua população, de acesso à comida, emprego e desenvolvimento econômico em geral. Então é isso que o Ian está falando e que a gente precisa compreender e ter clareza sobre o que é ser de esquerda no sentido da economia, de fazer um Estado forte, assim como é a China, por exemplo, e o neoliberalismo que deixa tudo na mão das indústrias, das empresas privadas. Aí o que acontece? Lojas americanas, uma fraude absurda,
40 bilhões de dívidas. Quem vai pagar isso? Vai ser o Estado. Eles vão passar para o Estado essa bomba. Como já foi com a Oi, a Samarco, Mariana, Brumadinho, até hoje ninguém foi preso, não pagaram multa e fica por isso mesmo. Então é preciso ter clareza em relação a essas situações. Vamos ver o que ele fala na sequência aqui. O menor número do PT foi 250 mil. No primeiro ano do Bolsonaro foi 90. O maior número do PT foi 500 mil. O maior do Bolsonaro acho que foi 120, uma coisa assim, sabe? De novo, a fome no Brasil é uma escolha. É uma escolha política. Além do Brasil, que ele cita como a fome como escolha política, eu diria que a fome é uma escolha no mundo. A gente escolheu aceitar que as pessoas passem fome, que as pessoas vivam na rua, que as pessoas não tenham dignidade. Porque é bem claro, a gente, como planeta, né? O planeta produz todos os dias 2 vezes o necessário para alimentar a população mundial, pelo menos ali 3 refeições diárias. No entanto, bilhões de pessoas passam fome, outras bilhões ou milhões estão em segurança alimentar. Por quê? Porque elas não têm recursos financeiros para comprar algo que não é mercadoria, que é bem essencial, que é comida. E só para pegar um gancho com uma realidade brasileira também, que é muito perigosa, é a questão do marco do saneamento básico, que isso aí fica para outra discussão, mas que é a privatização do saneamento básico no Brasil. Boa parte das empresas já estão privatizadas, por exemplo, a Sabesp é mista, enfim, não é mais pública. E a gente tem que tomar cuidado porque a lógica do mercado, a lógica de uma empresa privada, não é e nunca será no capitalismo, infelizmente, o bem-estar da população. Pelo contrário, a lógica é a do lucro. Então, eu estarei trabalhando e me dedicando onde terei lucro. Nos rincões do Brasil, para levar saneamento básico por parte de uma empresa privada, é muito questionável se eles vão querer isso, assim como a privatização dos Correios. Chegar encomenda, entrega, carta, pensando num passado aí não tão distante, nesses lugares mais afastados, por uma empresa privada, é muito complicado a gente imaginar que isso vai acontecer, né? Mas enfim, vamos para o final. E é uma escolha política histórica. O Brasil tem fome crônica desde a sua fundação como Estado-nação. Então, para finalizar, a gente tem essa situação que é a da fome e a forma como a gente pode combatê-la, né? Imaginar que a gente tem uma situação que os mecanismos que a gente tinha foram, se não destruídos, desmontados, e aí o novo governo precisa recriar, remontar, reconstruir, enfim. E as pessoas precisam entender que a fome de fato é uma escolha. Quando a gente vê alguém revirando lixo, vivendo na rua, isso já não choca, a gente perdeu a nossa humanidade, né? E o caminho para essa mudança é uma mudança na construção social que a gente tem. Porque assim como o racismo, assim como o machismo, tudo isso foi construído. E a gente pode reconstruir de uma maneira mais adequada, principalmente através da educação e prioritariamente isso passa pelas escolas, né? Com professores bem formados, com a família junto, enfim. Então, esse é o vídeo aí que eu queria retomar. Espero que no canal consiga pelo menos fazer um vídeo por semana aí com esse tipo de coisa. Eu vou falar também sobre a questão econômica da própria escolha como fome, da escolha da fome ser política,
pegando um gancho da guerra da Ucrânia com algumas informações e assim por diante, tá bom? Gente, agradeço, muito obrigado. Se vocês gostaram, deixe o like, compartilhe o vídeo aí, comente e pode xingar nos comentários de maneira amorosa, sem humilhar. Brincadeira. Quem tiver alguma coisa para divergir, fique à vontade, a gente aprende sempre com o outro, através do outro, do divergente, daquele que é contra a gente. Quando a gente fala só com a nossa própria bolha, é tudo mais simples, né? Então, a intenção desse canal é aprender, não é ensinar nada a ninguém. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.